Quem é Débora Rocha sem falar de Botafogo? Pô, difícil essa pergunta, hein? Porque quem é Débora Rocha sem falar de Botafogo... Cara, o Botafogo é tudo na minha vida, né? Então, é difícil atrelar a minha profissão sem falar de Botafogo, né? Porque, enfim, jornalista publicitária muito veio por essa paixão pelo futebol desde nova. Meus amigos, enfim, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, é tudo relacionado também a Botafogo. Quem me fez botafoguense, meu pai, que já é falecido, mas tem toda essa herança, esse legado. Então, é muito difícil falar de Débora Rocha sem falar de Botafogo. Mas, cara, eu sou uma pessoa, assim, o estereótipo do Rio de Janeiro, dá pra dizer que sou eu. Samba, praia, futebol, é isso, assim. Se tu não me encontrar num jogo do Botafogo, muito provavelmente eu vou estar no samba, ou eu vou estar na praia. E sempre junto dos meus amigos, família, eu gosto muito, mas... Cara, é muito difícil falar de mim sem falar de Botafogo. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que a gente faz aqui. Todo mundo que vem responder fica, caraca, como que fala? É difícil. E, Débora, a gente sempre gosta de saber um pouco da história da pessoa com o Botafogo. Você falou, né, do seu pai, não sei se tem alguma relação. Você consegue contar um pouquinho pra gente? Cara, então, meu pai era botafoguense, né, e minha mãe é flamenguista. Então, assim, eu sempre falo que a gente costuma dizer que a gente não escolhe, é escolhido, mas eu, no caso, eu escolhi. Porque o primeiro jogo que eu fui na minha vida foi um Fla-Flu. Minha mãe me levou num Fla-Flu. Só que eu falo pra ela que ela errou porque ela me levou de cadeira e quem frequentou o antigo Maracanã sabe a diferença que tinha na emoção da arquibancada pra cadeira. E os 2 primeiros jogos que eu fui na minha vida foram 2 Fla-Flus, acabaram terminando ali empate, os 2 de cadeira, eu não sentia aquela super emoção. Eu tinha ali por volta de 9, 10 anos. E o meu pai, ele não me levava porque ele ia de arquibancada, né? E a minha mãe não deixava ele me levar porque ela achava que era perigoso e tal, enfim. E aí, em 2006, Botafogo e Madureira, final do Campeonato Carioca. Falei assim, pô, pai, me leva aí, não vou contar pra minha mãe e tal. E aí ele falou, não vai contar mesmo? Eu falei, não vou. E aí eu fui com ele, com meu irmão. E aí a gente foi de arquibancada, o Botafogo foi campeão carioca naquele jogo. E aí ali eu escolhi que eu ia ser... Ali eu senti a emoção que eu ouvi as outras pessoas falarem, sabe? Sobre a relação com o futebol. E ali eu escolhi o Botafogo. Ali começou, né, a minha relação com futebol e com o Botafogo, propriamente dito. E dali pra frente, meu pai faleceu em 2008, isso foi em 2006, então eu quase não vivi a arquibancada com ele, mas a minha mãe, por exemplo, nunca me fez mudar de time, nunca quis, né, tentar influenciar, tipo assim, então, né, vamos virar flamenguista, vou te levar, pelo contrário. Ela que começou a me levar nos jogos, assim, meu irmão é botafoguense, ele é 7 anos mais velho que eu. Mas ele ainda era novo também pra me levar, né, naquela época. Então, ela começou a me levar junto com ele, pra até sentir segurança dele me levar sozinho. Então, por muitas vezes, eu lembro de uma vez Botafogo e River Plate no Newton Santos. E aí um cara foi entrevistar ela. Tipo assim, de todas as pessoas que tinha pra entrevistar. Ele foi justamente na Flamenguista. Era pra perguntar de jogo. Aí eu lembro que... Eu não lembro exatamente quanto tinha sido o primeiro jogo. Mas ele pergunta pra ela, qual o seu palpite de placar? Aí vamos supor, ela fala 1-0, sendo que se fosse 1-0 a gente não se classificaria. Aí o cara, bom, mas 1-0, né, não classifica o Botafogo. Aí eu olhando assim... Aí ela, então, deixa eu te contar um segredo, eu sou flamenguista, eu só tô trazendo aqui minha filha, você escolheu uma péssima pessoa pra entrevistar. Mas foi isso, assim, ela continuou me levando, nunca tentou me influenciar a virar Flamengo, nem nada do tipo, até porque, coitado, não ia surtir nenhum efeito. Bebe, você conseguiu converter sua mãe pro Botafogo ou ela Não, continua? eu nunca tentei também, a gente tem muito esse respeito, porque ela não é aquela flamenguista como a maior parte, que é Mengão e 2019, não, ela sempre foi muito, assim, Flamengo, então, o mesmo respeito que ela tinha por mim, de nunca ter tentado me fazer virar Flamengo, eu meio que aprendi também a respeitá-la. E, claro, assim, por exemplo, Libertadores ano passado, ela torceu muito pelo Botafogo, mas, assim, muito mais por mim. Pela gente que tava lá e tal. Ela sabe a emoção, né, que já sabia antes de mim, a emoção de ser campeã da Libertadores. Então, assim, ela torce muito pelo Botafogo por minha causa, mas nem perto de, virei Botafogo por causa da minha filha. E eu também nunca tentei influenciá-la pra isso, não. E ali começou, mais ou menos, a minha história. E é o que eu falei, não existe como separar, tipo, Débora de Botafogo. Então, começou dessa forma.
Mas ao longo da minha vida, o Botafogo tá em tudo, assim. É bem louco. Imagino que seja pra todo mundo aqui Pra todo assim mundo. também, né? E acaba sendo uma conexão com seu pai também, né? Não, total, total. Não tem como. Pô, o ano que a gente viveu ano passado. Sim. Inclusive, depois eu conto essa história, mas do dia do 8/12, do título brasileiro, tem tudo a ver, tem total relação. Seria aniversário do meu pai. Ai, que Vou contar sobre. Mas é isso, assim. É uma forma de honrar também o legado e a herança que ele me deixou, sabe? Sim. Ah, que E lindo. é legal sua mãe respeitar isso, né? Não, total, total. E Debbie, conta pra gente, você sempre sonhou em trabalhar com futebol ou o jornalismo te achou ali no meio do caminho? Como é que foi essa sua relação com o futebol, com o jornalismo, né, esportivo todo? Cara, então, na real, eu primeiro me formei em publicidade, né? Desde o colégio, assim, eu tinha um professor de redação que ele trabalhava muito a redação em campanhas publicitárias. Então eu falava, caraca, tipo assim, quero trabalhar com isso. Esses textos que a gente vê nas campanhas publicitárias, era o meu sonho trabalhar com isso. E aí eu entrei na faculdade, eu sou formada pela faixa, pra publicidade. E aí, dentro da faculdade, eu conheci um projeto que algumas meninas lá participavam, que era o Bendito Seja o Futebol. Que existe até hoje, é um blog onde só mulheres fazem parte. O dono é o Douglas, ele... Desculpa. Ele é homem, mas assim, todo o resto, né? As meninas que escrevem, as cronistas, colunistas são mulheres. Não sei se é assim até hoje, mas eu acredito que sim. Na época que eu entrei era assim, na época que eu conheci era assim. E é isso, era um projeto para dar mais visibilidade para as mulheres que queriam, enfim, falar, escrever sobre futebol. Então, aí eu conheci o Bendito na faculdade e, como eu disse, né, Botafogo Futebol sempre tá muito ligado na minha vida. E aí algumas pessoas começaram a falar, tipo, cara, você conhece o Bendito? Por que você não... Não lembro se você se inscrevia, se você falava com o Douglas na época, não lembro como era o formato para você entrar lá e participar, mas me falavam assim, por que você não entra, não procura ver como funciona? Mesmo sendo da publicidade, né, e não do jornalismo. E aí eu lembro que eu procurei na época, eu comecei a escrever sobre futebol internacional. Tinha uma coluna, acho que era Rolê no Exterior o nome. Isso aí a gente tá falando de 2015, mais ou menos, tá? 10 anos, meu Deus, 10 anos atrás. Agora que eu parei pra perceber. Estamos velhos. E aí eu comecei a fazer a coluna sobre futebol internacional. Aí eu comecei uma paixão louca, assim, pela Champions, porque eu acompanhava muito, né, pra poder, enfim, escrever. Em 2017, inclusive, eu fui na final da Champions, que naquele ano foi em País de Gales, Real e Juve, foi 4-1 Real. Porque eu comecei, né, no início da faculdade com essa paixão e eu queria fazer a minha monografia sobre isso, eu queria falar sobre isso. E aí eu fui, né, na final da Champions lá em 2017, fui com meu irmão, foi uma viagem muito maneira, assim, uma experiência muito foda. E aí eu comecei no Bendito, quando alguma cronista do Botafogo não podia escrever, eu acabava cobrindo também, mas o meu foco lá era futebol internacional. E aí comecei assim. Quando eu me formei na faculdade, em 2017, eu não fui trabalhar nem na área de publicidade, nem com futebol, nem nada. Eu abri uma loja, uma franquia com meu irmão, que na época da pandemia fechou. Então, na pandemia, eu me via num cenário assim. Bom, nunca trabalhei, só tinha feito estágio. Nunca trabalhei de carteira assinada em nenhum lugar na minha área, né, que era publicidade. A minha loja faliu, fechou. O que eu vou fazer da vida? A gente naquele cenário trancafiado. Sim, ninguém sabia o dia de amanhã. Ninguém sabia o dia de amanhã. E aquilo foi começando a me consumir. Aí, né, a pandemia começou ali em fevereiro, março, mais ou menos em agosto, eu comecei com o Que é Impedimento. Que no início era um canal pra falar de futebol. Eu só queria, tipo assim, ter uma ocupação, sabe? Tava em casa sem nada pra fazer, vou falar de um assunto que eu gosto. Nem jogo tava tendo, né? Então, era uma coisa muito mais, assim, aleatória. Eu não tinha um nicho específico, eu não tinha um assunto específico. Era mais, vamos ver qual é. E aí os caminhos foram me levando a falar de Botafogo, porque assim que logo depois que eu comecei, aí eu comecei de fato a trabalhar numa agência de publicidade como redatora, mas era totalmente home office, então eu conseguia conciliar as duas coisas. Logo depois o TF, o Thiago Franklin, que é a maior mídia independente do Botafogo no YouTube,
ele meio que abriu vaga, assim, no canal dele para pessoas que quisessem participar. A gente fez algumas lives lá para concorrer. E aí eu fui uma das meninas que passei e comecei a ficar fazendo as lives com ele lá. Ele, o Léo, o Rafa, acho que o Léo tá lá até hoje. E aí os caminhos foram me levando a escolher o nicho Botafogo, né? O público botafoguense. Porque muito pela visibilidade do TF, a quem eu sou muito grata até hoje, que me abriu portas e consegui muito, assim, da visibilidade dos caminhos que eu escolhi através dessa oportunidade que eu tive lá no canal dele. E aí foi isso, foi se tornando um nicho muito botafoguense. Eu enxerguei no Botafogo feminino uma oportunidade que eu via pouquíssimas pessoas cobrirem. A essa altura do campeonato, os jogos já estavam voltando, né? Ainda não tinha torcida nos estádios, mas os jogos estavam voltando. Eu falei assim, tá aí, eu vou escolher o Botafogo feminino pra ser o meu assunto principal. Pra virar referência nisso aqui e ter um nicho nisso aqui. E aí eu nem sei se a pergunta era isso tudo, Não, é isso mas mesmo. é a minha história com o jornalismo, ela foi caminhando assim. E aí, durante a pandemia, que aí eu fui e fiz o restante, porque quando você se forma em qualquer um do meio da comunicação, publicidade, radialismo, não sei se marketing, mas aí depois você consegue fazer só 2 anos e aí se formar. E aí, no caso, eu fiz isso pro jornalismo, ali durante a pandemia. E aí, mas já tava indo nos jogos do feminino pra cobrir. Começou a crescer bastante o canal por conta disso. As pessoas me enxergavam muito como essa referência pra falar de Botafogo feminino. E é isso, assim, foi através disso que eu consegui fazer a minha primeira transmissão na Cazé TV, porque eu tava cobrindo o Botafogo Feminino Sub-20 no Brasileirão, lá em São Paulo, na primeira edição que teve, em 2022. E aí o Botafogo chegou na final, e aí, acredito que, né, através das redes sociais, eles acompanharam, e aí eles me chamaram pra comentar a final. Era eu, uma menina flamenguista e o Cantarelli, o narrador. Porque, né, foi Botafogo e Flamengo na final. E aí, ali foi minha primeira transmissão. Isso a gente tá falando de dezembro de 2023? Não, 2023, dezembro de 2023. E é isso, aí, a partir mais ou menos de agosto de 2024, que eu comecei a fazer de forma mais frequente as transmissões lá na Cazé como comentarista. E aí lá eles me usam de tudo. Comentarista, reportagem. Esse final de semana agora eu tava em conteúdo pra Vasco e Juventude em São Januário. Ah, legal. E é isso. Gostou desse vídeo? Aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar o Mais 7 Podcast.